Me lembrem sempre de gravar, que eu já estava esquecendo, ok? Então, tá. Vamos discutir as dúvidas do desafio e do questionário na quinta, ok? Hoje, Tudo bem, professora, obrigada. só para a gente não ficar atrasado aqui no conteúdo, tá? Eu quero manter as duas turmas juntas, ok? E é bom que dá mais um tempinho para vocês pensarem aí no desafio. Então, hoje nós vamos começar o assunto de dinâmica. Dinâmica é a parte que estuda as razões do movimento. A gente estudou na cinemática como que os movimentos acontecem, mas a gente não falou em momento nenhum por que um objeto se move. Né? A gente só estudou como que ele se move e conseguiu fazer previsões, né? Tipo, quanto tempo que ele vai levar para chegar em algum lugar, enfim. Mas o porquê a cinemática não te conta. Quem te conta é a dinâmica, né? Então, o assunto desse capítulo vai ser... Primeiro eu vou falar para vocês quem foi Newton, né? Um pouquinho sobre Newton e como quantificar o movimento. Depois eu vou falar para vocês das 3 leis de Newton, que vocês já sabem que é exatamente o que vocês já viram lá no ensino médio, né? Vamos falar de forças e o movimento circular. A gente combinou que vai deixar para a próxima semana, juntamente com a parte cinemática, né, do movimento circular. A gente deixou tudo para a semana que vem, a gente vai trabalhar só movimento circular. Ok? Então, esse é o conteúdo. Então, quem foi Newton? Né? Newton foi um grande pesquisador, né? Ele estudava, ele queria entender os movimentos, né? E ele estudou com profundidade toda a teoria que Galileu deixou e ele estudou as 3 leis de Kepler. Né? E o grande feito de Newton foi justamente fazer a unificação dos movimentos celestes e terrestres, porque na época as pessoas acreditavam que as leis que regiam o movimento dos planetas, das estrelas, eram diferentes das leis que regiam os movimentos na superfície da Terra. E quando Newton escreveu tudo isso em termos de força, ele mostrou que não, que todo o movimento está sujeito à ação de uma força. E não importa a natureza dessa força, tanto lá no céu, no espaço, como aqui, essas leis são as mesmas. Foi muito difícil para as pessoas da época compreenderem isso. Ainda é, às vezes, para algumas pessoas, hoje em dia, compreender esse tipo de situação. Mas foi... Então, assim, foi um marco muito grande, né? Uma reviravolta, assim, no estudo das ciências da física. E, por causa disso, né, ele é considerado como um dos maiores, ou se não o maior físico de todos os tempos. Existe uma controvérsia aí, algumas pessoas acham que Einstein foi o maior físico de todos os tempos, mas outras pessoas continuam achando que foi Newton o maior físico de todos os tempos. E Newton não estudou somente a dinâmica, né, a mecânica. Ele estudou também vários outros assuntos, né? Ele estudou sobre ótica, né? Foi ele que desenvolveu a ótica geométrica, né? A dispersão da luz através de prisma. Ele que fez experimentos sobre as cores. Ele também estudou hidrostática e resistência dos meios materiais. Então,
todas essas contribuições foi Newton que trouxe. Ele realmente fez muita coisa. E além de tudo isso que ele fez para a física, ele ainda desenvolveu o cálculo diferencial. Esse cálculo que vocês estão estudando lá em cálculo 1, foi Newton que elaborou, porque ele precisava de uma ferramenta para estudar a natureza e as leis, né, da física. Ele precisava de uma ferramenta matemática para embasar a teoria dele, né? E não existia. Então, ele só conseguiu fazer porque ele próprio conseguiu desenvolver o cálculo diferencial, né? Então, além de todas as contribuições matemáticas, ele ainda contribuiu com o desenvolvimento do cálculo diferencial. Agora, uma coisa que muita gente tem curiosidade é a história da maçã, né? Diz a lenda que ele estava lá sentado debaixo de uma macieira, aí uma maçã caiu na cabeça dele, toim, né? E aí ele teve um insight, né? E descobriu a segunda lei de Newton. Mas, historicamente, né, o que aconteceu? Entre os anos de 1665 e 1667, teve uma epidemia de peste bubônica, né, na Europa, que é aquela doença transmitida pelas fezes do rato, né? Então, teve essa epidemia. Então, para se proteger de não pegar essa doença, né? Não tinha cura na época, né? Então, as pessoas estavam morrendo. Então, Newton se recolheu, foi para o interior da Inglaterra, para uma propriedade da família dele, né? E lá eles realmente tinham um pomar de maçãs, né? Tinham várias macieiras lá na propriedade dele, e Newton realmente gostava de passear, né? De andar entre os pés de maçã. Mas, certamente, né? Ele viu maçãs caindo, né? Enquanto ele passeava no pomar. Mas, de fato, não foi uma maçã ter caído na cabeça dele que o fez pensar na segunda lei, né? Certamente foi um primeiro insight. Ele pode ter visto a maçã caindo e se perguntado por que a maçã cai em direção à Terra. O que faz a maçã ter esse movimento? Por que ela não sobe? Por que ela não vai para o lado? Por que ela vai para baixo? Por que ela cai em direção à Terra? E também ele pode ter se perguntado por que a Lua gira em torno da Terra? Por que ela não vai embora? Por que ela não cai em direção a nós? Né? E esse questionamento é que o fez, de fato, desenvolver a teoria dele. Né? Mas isso não foi da noite para o dia porque a maçã caiu na cabeça dele. Né? Foram muitos anos de trabalho, de pesquisa e de dedicação até que a teoria dele realmente estivesse finalizada. Né? Então, pode ter sido um insight, sim, porque ele realmente houve esse retiro, né? Nessa época, antes, né? Poucos anos antes dele desenvolver a teoria dele, mas não é da noite para o dia que os cientistas constroem as leis físicas, descobrem ou elaboram as leis, né? O entendimento da natureza. É um trabalho árduo, cansativo e precisa de muita dedicação. Então, a lenda tem um fundamento, né? E ele realmente teve esse período de aproximadamente 2 anos na propriedade lá da família dele, mas não foi assim de um dia para o outro, né? Foram insights que levaram anos até serem finalizados.
E, finalizando, ele conseguiu explicar os movimentos celestes e terrestres com 3 leis relativamente simples, né? E são as 3 leis de Newton. Então, qual é a primeira lei de Newton? Diz aí para mim. Aliás, antes disso, antes de a gente entrar nas 3 leis, a gente tem que pensar em força. O que é a força, né? Eu tenho 2 tipos de força, basicamente. Forças de contato, que são aquelas forças em que eu preciso de um contato físico entre quem exerce a força e quem recebe a força. Então, quando você puxa alguma coisa, quando você empurra alguma coisa, quando você chuta alguma coisa, você está exercendo uma força de contato, né? Você tem que encostar no objeto ou na pessoa que vai receber aquela força. Mas existem forças que não precisam desse contato físico, né? São as forças que atuam através de um campo, que pode ser a força gravitacional, né? O Sol não precisa encostar na Terra para exercer a força de atração gravitacional, né? É uma força que ela é transmitida através do campo gravitacional. O Sol gera um campo gravitacional e, através desse campo, a força chega até a Terra. Mesma coisa acontece com partículas carregadas, né? A força elétrica, ela é transmitida de uma carga para outra através do campo elétrico. E, da mesma forma, também a força magnética, né? Eu tenho um objeto que gera um campo magnético e esse objeto, estando no campo magnético, ele vai sofrer essa força magnética, né? Esse objeto recebe a força através do campo magnético que esse objeto criou. Então, essas forças são forças de campo. Forças elétricas e forças magnéticas, vocês vão estudar lá na Física 3, né? Como se estiver estudando Física 3. A força gravitacional, vocês vão estudar lá na Física 2, né? Porque a ementa desse curso aqui de Física 1, ela vai só até rotação, né? Momento angular. Então, a gente não vai ver aqui as forças gravitacionais, ok? A gente vai estudar, por enquanto, somente essas forças de contato. Enfim, a força, ela é um vetor. Por que a força é um vetor? Porque eu preciso de módulo, direção e sentido para que eu consiga, de fato, exercer uma força, né? Para eu trabalhar, para eu entender o efeito dessa força, eu preciso do módulo, que é a intensidade dela, mas eu preciso da direção e do sentido, porque se eu mudo a direção, o efeito muda. Se eu mudo o sentido, o efeito muda, né? Então, eu preciso de direção e sentido também, não só da intensidade, né? Por exemplo, se eu fiz aqui, ó, uma força F1 nesse dinamômetro. O dinamômetro é um aparelhozinho muito simples, inclusive, que é utilizado para medir força, né? Aqui dentro eu tenho uma mola, aí eu calibro ele, aí eu fiz aqui uma força F1 e me deu aqui, ó, como medida que essa força F1 tem um módulo de 1 newton. Tá aqui, ó, marcando aqui o triângulo vermelho, 1 newton. Agora eu pego esse dinamômetro, faço uma força F2 nele aqui, ó. Faço uma força F2 nele e a leitura do dinamômetro, que esse triângulo vermelhinho aqui, me mostra que o módulo dessa força é de 2 newton. Agora, se eu aplicar a força F1 juntamente com a força F2,
qual que vai ser o resultado, né? Qual que vai ser a medida que vai aparecer na leitura do dinamômetro? Bem, se F1 e F2 têm a mesma direção, o mesmo sentido, F1 faz 1 newton, F2 faz 2 newton, a medida vai ser 3 newton, né? Mas isso porque a força F1 e F2 estão na mesma direção, no mesmo sentido. Se eu mudar, por exemplo, a força F2 para a direção de X, então a leitura do dinamômetro não vai ser 3 mais, né? Vai mudar essa leitura, porque eu mudei o efeito, né? Eu mudei a causa, o efeito mudou. A força F2 agora tem uma direção no X e a força F1 continua no Y. A força resultante, ó, vai ter essa direção aqui, fazendo um ângulo θ aqui com o eixo X. E o módulo dela não é mais 3, é 2, qualquer coisa ali, 2,25, alguma coisa. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, agora sim. Qual é a primeira lei de Newton? Diz aí para mim. Professora? Inércia. Sim, Bárbara. Diga, quem queria falar? Eu pensei que era para explicar, mas esquece. Sim, pode explicar. Eu quero saber o que vocês pensam. Ah, certo. É aquela que um corpo em velocidade constante, ele permanece em velocidade constante até que alguma força implique nele, ou um corpo em repouso permanece em repouso até que alguma força seja aplicada para mudar a sua trajetória. Para mudar seu estado. Exatamente isso. Então, a gente pode fazer o enunciado da primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Como sendo a ausência de forças externas, né? Na ausência de forças externas, um corpo em repouso permanece em repouso. E um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento com velocidade constante. Então, veja que não é qualquer movimento, é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento em que a velocidade está constante em módulo, direção e sentido. Para a velocidade estar constante em módulo, direção e sentido, eu só posso estar em movimento retilíneo uniforme, não tem outro jeito. Agora vejam que a forma com que a primeira lei é normalmente enunciada dá a impressão de que isso é um resultado da ausência de forças. Só que não. A tendência inerte é da matéria. A matéria é inerte por natureza. Independente de qualquer coisa, a natureza da matéria é inerte. Se ela está parada, ela vai permanecer parada. Isso faz parte do fato do objeto ser feito de massa, de matéria. Ok? Então, ele vai ficar parado porque a matéria é inerte. Ele só vai entrar em movimento ou só vai mudar de movimento se ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Ele só vai mudar esse movimento ou vai mudar este estado inercial se houver alguma coisa que o faça, que o obrigue a essa mudança, né? Que no caso é através de uma força, né? Como que eu mudo o estado inercial do objeto? Aplicando sobre ele uma força, ok? Então, o que eu quero que fique claro para vocês é que essa característica de ser inerte, de querer continuar em repouso, ou de querer continuar em movimento retilíneo uniforme, não é uma consequência da ausência de forças. É uma propriedade intrínseca da matéria. A matéria é assim. Ok? Tudo bem?
Tudo bem. Então, tá lá, ó, o balão cheio d'água. Aí você espetou o balão lá e ele estourou. O que a água quer? Continuar paradinha lá onde ela estava, né? Tá aqui, ó. Ela vai continuar aqui? Não vai. Por quê? Porque ela está sujeita à ação da gravidade. Ela vai cair, mas ela não quer, ó. Ela quer continuar lá. A parte da água, ó, que estava em contato com a borracha, na hora que a borracha encolheu assim, né? Fez essa água, empurrou, né? Puxou essa água para cá, ó. Então, espalhou aqui umas gotinhas por todo lado. Mas a parte da água que não estava em contato com a borracha, ó, queria ficar lá, quietinha, né? Mas não vai conseguir, vai cair porque não está numa condição de ausência de forças externas. Ela está sujeita à ação da gravidade, então ela vai cair. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Diz aí para mim. Força. Força é o quê? O que é a força? Massa vezes aceleração. Força de deslocamento? Oi? Não entendi, Luiz. Força de deslocamento? Força de deslocamento? Acho que sim. O que mais? Princípio fundamental da dinâmica. É o princípio fundamental da dinâmica. E o que ele significa? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso aí é matemática, né? Qual que é o conceito? Qual que é o significado? Força é qualquer ação ou influência que... Como é que eu posso falar? É tipo qualquer ação ou influência que influencia o corpo. Isso é a definição de força, né? É uma ação que vai, enfim, fazer alguma coisa com o corpo, né? Ou movimentar, ou parar, enfim, vai mudar o estado dele, né? Mas o que a segunda lei te diz, né? A segunda lei te diz que para você movimentar um objeto, você precisa aplicar nele uma força. E essa força é proporcional à massa do objeto. Então, se eu aumento a massa, eu tenho que aumentar a força, né? A força aplicada é proporcional à massa, né? Pensando que você vai exercer uma determinada aceleração naquele objeto. Quanto maior a massa, maior a força necessária. Então, a força é proporcional à massa, né? Então, como você pode enunciar a segunda lei? A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa pela sua aceleração, né? Força resultante que atua no corpo é igual ao produto da massa e aceleração. Então, depende tanto da massa quanto da aceleração que você quer dar para o objeto, né? E matematicamente, a gente pode escrever dessa maneira, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Para quem não sabe, esse símbolozinho aqui, ó, esse ezinho estilizado aqui, um ezinho grego, é um símbolo de somatória. Eu gosto de colocar assim para vocês se lembrarem que você tem que somar todas as forças que atuam no objeto e igualar a massa vezes a aceleração. Fazer o produto, massa vezes aceleração. Essa equação, ela é vetorial. Então, essa somatória aqui, ó, ela é uma somatória vetorial. Eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido de cada uma das forças para fazer esse somatório. E isso significa também que
aceleração e a força resultante têm a mesma direção, o mesmo sentido. Por quê? Porque a massa é um escalar. A massa é um escalar positivo. Não vai mudar nem o sentido da força. Porque a aceleração é um vetor. Quando eu multiplicar pela massa, eu só vou alterar o módulo desse vetor. Eu não vou alterar nem a direção, nem o sentido. A massa é um escalar positivo. Então, força resultante e aceleração tem sempre a mesma direção, o mesmo sentido. Se você sabe a direção e o sentido da força resultante, você sabe a direção e o sentido da aceleração que aquela força resultante provocou no seu objeto. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Então, se eu tenho esse objeto aqui, tenho a força F1 atuando aqui, força F2 atuando lá, força F3 atuando aqui. Eu posso, para vocês responderem, eu posso fazer F1 igual a massa vezes aceleração A1, F2 igual a massa vezes aceleração A2, F3 igual a massa vezes aceleração A3, e aí somar essas três equações e achar a aceleração resultante? Posso ou não posso? Professora, mas não estão em sentidos diferentes? Nesse caso aí, o objeto estaria parado? Não sei se ele está parado. Eu sei que tem três forças atuando sobre ele, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ver se o meu raciocínio está certo. Quero que vocês falem se está certo, se pode, se não pode. Eu vou fazer aqui, ó. F1 igual a massa vezes a aceleração A1. Aí eu achei quem é, dividir a força F1 pela massa, achei a aceleração A1. Aí vou fazer aqui, ó. F2 igual a massa vezes aceleração A2. Achei a aceleração A2. Aí faço aqui, ó. F3 igual a massa vezes aceleração A3. Acho a aceleração A3. Aí eu faço a decomposição aqui das acelerações em x e y. E eu somo e eu acho a aceleração resultante. E a pergunta é, tá certo ou tá errado? Professora, eu acho que está errado. Acho que teria que achar o vetor final e aplicar a fórmula. Não, porque eu acho que assim, a força resultante de F2 e F3 é F1. Professora, prestar atenção. Só que no sentido da esquerda para a direita, né? Mas pode ser maior ou menor. Sim, pois é. Aí eu É na teria mesma direção. Isso. Sim, e aí? Eu acho que a gente teria que achar a força resultante de F2 com F3, subtrair por F1. Aí a gente encontraria a força resultante. Sim, Porque eles teria que estariam... achar o vetor final dos Isso aí. três e aí tira a fórmula. Aí que usa a fórmula. Exatamente. Eu não posso achar a aceleração resultante, somando a aceleração que cada uma das forças produziria separadamente no objeto. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que achar a força resultante primeiro. Por isso que eu gosto de escrever essa equação desse jeito. É a somatória das forças, que é igual a massa vezes a aceleração. Eu não posso somar a aceleração. Não posso. Dá errado. Ok? Então, eu primeiro somo todas as forças, achei a força resultante. Força resultante está aqui. Agora sim, eu posso igualar essa força resultante com a massa vezes a aceleração e achar para onde vai o objeto. Ok? Ok, professora. Ok. Agora, tem mais um detalhe, porque essa equação aqui, como eu falei para vocês,
ela é uma equação vetorial. Sendo uma equação vetorial, eu posso fazer as componentes fx igual a massa vezes aceleração x, fy igual a massa vezes aceleração y, e fz igual a massa vezes aceleração z. Qual que é a diferença de eu fazer isso aqui e fazer a soma de A1, A2 e A3? Qual que é a diferença? A diferença é que desse jeito aqui, eu estou usando movimentos independentes. Por que independentes? Porque x, y e z são perpendiculares entre si. Foi a mesma coisa que a gente fez lá no lançamento de projéteis. Lembra quando a gente chutou a bola lá para fazer o gol? A gente dividiu o movimento em x e y. A gente colocou no eixo x, movimento retilíneo uniforme. E no eixo y, movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente fez as contas considerando esses movimentos independentes. Por quê? Porque eles são perpendiculares. Quando eu separo componentes perpendiculares, uma componente não interfere na outra. Então, eu posso fazer a decomposição daquelas forças na direção de x. Então, eu vou ter que o F1 já está na direção de x. Aí eu pego aqui a componente F2x, pego a componente F3x, somo essas componentes em x e somo separadamente também o F2y e o F3y. Eu faço separado, somatório das componentes em x, somatório das componentes em y, e aí eu acho aceleração em x e aceleração em y. Tudo bem? Eu posso fazer isso porque x, y e z são independentes. Eu não posso fazer isso com o F1, com o F2 e com o F3, por exemplo. O F2 estava para cá e o F3 estava para cá. Então, eles têm componentes na mesma direção e eles vão interferir um no outro. Então, eu não posso fazer F2 e somar com F3, ok? Posso fazer isso com as componentes perpendiculares. Tudo bem? Professora, mas nesse caso, digamos que a gente tem uma questão e ela quer a força resultante nesses componentes x, y, z. Então, ele te dá uma aceleração, 3 acelerações diferentes? Então, ele pode te dar a aceleração em termos das componentes dela, x, y e z. E aí facilita seu trabalho. Mas se ele te der a aceleração, o vetor, ele vai te falar o módulo dele e a direção dele. Aí você vai ter que fazer a decomposição dele nas componentes x, y e z para você conseguir achar cada uma dessas componentes. X, y e z da força resultante. Respondi sua pergunta? Respondeu, professora. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Professora, a senhora pode repetir essa parte dos componentes de novo? Sim. Olha só. Quando você tem um vetor, você pode decompor ele em componentes perpendiculares. Por exemplo, x, y e z. Essas componentes são independentes, provocam ações independentes uma da outra. Isso significa que o que eu fizer em x, a componente em y não vai perceber. Que é o que aconteceu quando a gente chutou a bola. A gente chutou a bola, aplicou uma força nela. Então, a componente x da força não enxerga o que a componente y da força fez. Não enxerga o tamanho, não enxerga nada. Então, são movimentos independentes. Um não influencia no outro. Posso separar.
e tratar o movimento em X, como a gente fez lá, MRU, movimento em Y, MRV. Mas isso só pode ser feito se essas componentes são perpendiculares, como X, Y e Z, né? No caso que a gente tinha aqui, ó, voltando aqui nessa figura, por que eu não posso fazer isso com F1 e F2? Com F2 e F3, né? E nem com F1. Porque eles não são perpendiculares aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui que não é 90 graus. Então, esse cara aqui tem uma componente na mesma direção desse. Esse cara aqui interfere no movimento desse. No caso aqui, ó, ele vai reforçar o movimento em X, o F2, vai reforçar o movimento em X que o F3 faz. Um vai reforçar o outro, porque eles têm componentes na mesma direção. Mas se você olhar em Y, a força F2 vai compensar, vai atrapalhar, vai anular o que o F3 faz em Y. Então, eles estão competindo. Por quê? Porque as componentes aqui, porque as forças F1, F2 e F3 não são perpendiculares. Eu só posso fazer isso aqui, ó, em componentes. Fx, Fy, Fz, que são independentes. Então, a aceleração X não enxerga a aceleração Y, porque não tem componente na mesma direção. Tudo bem? Respondi sua pergunta? Sim, mas só mais uma coisa. Então, dessa figura aí, que é F1, F2 e F3. Então, cada uma tem uma componente, X e Y? Isso. Eu vou separar aqui, ó. O F2 tem uma componente aqui, ó, F2X. E ele tem uma componente aqui, ó, F2Y. F2Y aponta para cima, F2X aponta para lá. Mesma coisa eu faço com F3. F3, ó, tem uma componente aqui, ó, F3X, que tem a mesma direção e sentido que o F2X, para lá, assim, né? Todos os dois estão puxando para esse lado. Eu posso substituir essa força por uma força aqui e uma força aqui. O resultado dessa força é puxar tanto para cá quanto para cima. O efeito dessa força é puxar tanto para cá quanto para baixo. Então, essa puxa para cima, essa puxa para baixo. Elas estão competindo. Né? Elas estão competindo. Se o módulo da componente X, da componente Y do F2, da componente Y do F3 forem iguais, não vai ter movimento aqui. A resultante é zero, então não tem movimento aqui. Agora, se a componente F2Y for maior, então eu vou ter um movimento na direção de Y. Então, essas forças interferem uma na outra. Por quê? Elas não são perpendiculares. Eu tenho um ângulo aqui, ó, diferente de 90 graus. Então, o movimento que elas produzem não é independente. Eu só tenho independência quando eu faço isso aqui. X é perpendicular com Y, que é perpendicular com Z. Sempre que as forças forem perpendiculares, você pode considerar separadamente. Mas se as forças não forem perpendiculares, você não pode. Sendo perpendicular, você chama uma de X, a outra de Y e segue a vida. Mas se não forem perpendiculares, você tem que fazer a decomposição para você poder fazer isso aqui. Respondi agora? Entendi, professora. Obrigado. Por nada. Então, tudo bem? Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Sim ou não? Acho que não, professor. Não? Então vamos.
Terceira lei de Newton. Qual que é a terceira lei de Newton? Diz para mim. É a lei da ação e reação. Ação e reação. Ação e reação. O que diz a lei da ação e reação? É que toda ação tem uma reação no mesmo, na mesma intensidade e oposta. Isso. Cascão jogou a pedrinha lá, né? Pensa rápido, Mônica. Aí a Mônica, ação, né? Jogou a pedra. Reação. A Mônica rebateu a pedra, né? A Mônica bateu o coelhinho na cabeça do Cebolinha. Aí o Cebolinha ficou lá com a cabeça doendo, mas o pobre do Sansão, ó, também ficou todo machucado, né? Então, ação e reação. Então, a gente pode anunciar a terceira lei de Newton como sendo: a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Né? Isso vale para a física e também para a vida, né? Tudo que você faz, ação. Você recebe de volta, reação. Na mesma intensidade, mesma direção, mas no sentido oposto, né? Tudo que você dá, você recebe de volta. Não é assim? Então, essa é a terceira lei de Newton, né? Agora, diz aí para mim, nesta figura, qual é a ação? Puxar a corda? Quem puxa a corda? A Mônica puxa a corda e o Cascão empurra a parede. Então, qual que é a ação? A da Mônica de puxar a corda. Aí o Cebolinha volta com a mesma ação, só que no sentido oposto. A ação é a Mônica puxar o Cebolinha para a chuva porque ela quer dar um banho nele, né? Tá muito fedorento. Isso. Ela puxa ele porque ela quer dar um banho nele. Então, a ação que a Mônica faz está aonde? Está no Cascão. A Mônica produz a ação, aplica no Cascão. É claro que nessa situação aí, essa ação foi transmitida através da corda, ok? Mas não tem problema, né? É só um meio... Professora, a ação podia estar na corda também ou não? Sim, a ação está na corda, a Mônica puxou a corda, aí a corda puxou o Cascão. Então, no fim, qual que era a intenção? A intenção é puxar o Cascão para a chuva. Então, a ação está no Cascão, foi transmitida através da corda, ok? Na corda também vai ter a força da Mônica e a força do Cascão, ok? Mas depois a gente pensa em problemas envolvendo a corda. Vamos pensar aqui, nesse momento, que essa corda só serviu como meio de transmissão, né? Só como contato entre a Mônica e o Cascão. Então, a ação que a Mônica fez foi puxar o Cascão para a chuva. A força que a Mônica fez, transmitida através da corda, está no Cascão. E aí, qual é a reação? A reação seria o Cascão puxando a corda também? A reação é o Cascão puxar a Mônica de volta, né? Ele não quer tomar banho, ele quer continuar fedorento. Então, a reação é o Cascão puxar a Mônica de volta. A força que o Cascão faz, puxando a Mônica de volta, está na Mônica. O Cascão produziu a força de reação, puxando a corda transmitiu essa força e ela está na Mônica. Tudo bem? Sim, professor. Agora, eu posso dizer para vocês que, apesar desse sistema estar aparentemente em equilíbrio, né?
nem a Mônica puxou o Cascão, nem o Cascão puxou a Mônica. Não é o par ação e reação que se anula. Porque o par ação e reação nunca se anula. A palavra nunca e a palavra sempre são palavras muito complicadas da gente usar, né? Porque nem sempre é sempre que alguma coisa acontece, ou nem sempre é nunca, né? Mas nesse caso aqui, eu posso dizer com toda certeza, sempre, né? Ou melhor, nunca um par ação e reação se anula. Por que não se anula? Porque atuam em corpos diferentes. Para o Cascão ficar parado aqui, sem cair na chuva, conforme o desejo da Mônica, não é que a reação dele anulou a ação da Mônica, não é isso. É que existem outras forças nele, né? A força da perna que empurra no chão, a força de atrito entre o pé e o chão, que não deixa ele escorregar. Então, a somatória das forças no Cascão, sendo 0, ele vai continuar parado aqui, certo? Mas não foi a ação dele que anulou, a reação dele que anulou a ação, porque a reação dele está lá na Mônica. Para a Mônica permanecer parada aqui, a somatória de forças nela tem que ser nula. Então, o Cascão está puxando ela aqui e ela está empurrando o chão para lá. O chão empurra ela de volta para cá, né? Então, eu tenho aqui a força de atrito e todo esse conjunto de forças que atuam nela, força da perna, do chão, do atrito e a reação, somando tudo, essas forças têm que dar 0. Aí a Mônica permanece parada aqui. Tudo bem? Professora, mas em uma questão de cabo de guerra, por exemplo, a gente tornando ela um pouco mais complexa, digamos assim. Se um dos times perde, significa que ela se anula? Essas forças que atuam sobre ele? O cabo de guerra é a mesma situação aqui, né? Se os dois lados estão parados, né? Um monte de menino puxa de um lado, um monte de menino puxa do outro lado. O cabo de guerra está parado. Então, vamos pensar na corda. Né? Se a corda está parada, a força resultante puxando para a esquerda é igual à força resultante, né? Somando a força de todas as crianças, do lado direito, é igual à força das crianças puxando do lado esquerdo. Então, a corda fica parada. Aí você vai pensar na corda. Se a corda está se deslocando para a esquerda, significa que a força feita puxando para a direita é menor do que a força puxando para a esquerda. Então, o pessoal que está na esquerda vai ganhar, porque a força que eles fizeram é maior do que a força que o pessoal que está na direita fez. Respondi sua pergunta? Sim, professora, obrigada. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Professora, então, se, tipo, por exemplo, a Mônica puxar o Cascão, além de significar que ela exerceu uma força maior, também pode-se dizer que no Cascão as forças são diferentes de 0? As forças que estavam segurando ele? As forças... Se a Mônica consegue trazer o Cascão para a chuva, se o Cascão se move, significa que a força resultante que atua no Cascão é menor que a força resultante que atua na Mônica. Não significa que a Mônica fez uma ação maior do que o Cascão. Significa que o resultado foi maior, né? Porque, por exemplo, pode ser
que a calçada tenha um atrito menor do que a rua. E aí o cascão escorrega. Se ele escorrega, a Mônica consegue puxar ele. Então, a única coisa que você pode dizer, se a Mônica consegue puxar o cascão para a chuva, a única coisa que você pode dizer é que a força resultante que atua no cascão é menor que a força resultante que atua na Mônica. E aí ela consegue puxar ele para a chuva. Agora, se ela se movimenta para trás também, então você tem uma força resultante na Mônica, na mesma direção que o cascão. Né? Então, os dois vão se mover na mesma direção. Respondi sua pergunta, João? Sim, professor, entendi. É porque eles podem ter a mesma intensidade de força, mas o pátio de um e do outro ser diferente, né? Isso. Entendi, obrigado, professor. Tem que olhar todas as contribuições, não só a ação e a reação em si. Né? Mais alguma dúvida? Não? Silêncio quer dizer não? Silêncio quer dizer não? Então vamos para frente. Agora diz aí para mim. As leis de Newton são válidas em qualquer situação? Sim ou não? É sempre que as leis de Newton são válidas? Vocês conseguem pensar em uma situação em que as leis de Newton não se aplicam? Diz aí para mim. No vácuo, professor? No vácuo? Mas os planetas estão no vácuo. Acho que só na mecânica quântica. Na mecânica quântica? O que mais? Alguém tem mais alguma sugestão? Diz aí para mim. O que vocês acham? Acho que quando não se tem aceleração. Quando o que não tem aceleração? Acho que o corpo. O corpo? O Tá corpo sofrendo a ou força. a referência? O referencial, né? Quando você está olhando o movimento de algum objeto em relação a um referencial que esteja acelerado, ou seja, eu tenho um referencial que está acelerando, como a gente viu lá no movimento relativo, né? O referencial acelerado, eu não posso aplicar as leis de Newton. Por quê? Porque aparecem forças que não possuem o par ação e reação. Então, as leis de Newton não se aplicam em referenciais acelerados. Então, a primeira restrição de aplicação das leis de Newton são os referenciais inerciais. Okay? Eu preciso que esse referencial esteja parado ou que esse referencial esteja, no máximo, se movendo com velocidade constante. Por que isso? Vamos pensar lá no espaço. Eu tenho um foguete. Aí eu quero saber se o meu foguete está parado, se ele está se movendo com velocidade constante, ou se ele está acelerado. O que eu faço? O que eu posso fazer para descobrir isso? Primeiro tem que adotar um referencial. Um referencial. Então, tá, eu vou olhar pela janela e vou observar uma estrela próxima ao meu foguete. E aí, como é que eu sei se eu estou indo em direção a ela, se ela está vindo em direção a mim, se eu estou acelerado ou se eu não estou acelerado? No caso, por exemplo, já que a pessoa está no foguete
e tá vendo uma estrela, no caso, ela está acelerada, vindo na direção da senhora. Porque você está pondo o referencial no foguete, né? Eu estou olhando a estrela em relação a mim. Não é isso? É. Mas como que você pode saber se ela está acelerada ou se ela está vindo em direção com velocidade constante? Vendo a quantidade de espaço que ela percorre em cada tempo, tempos iguais. Difícil medir isso no espaço, assim, sem... Como que você vai saber se ela percorreu o mesmo espaço num determinado instante de tempo? Tem computador lá e faz alguma coisa e tal. Programa lá e vai. Tá bom. Vamos pensar num foguete mecânico, sem muitos recursos tecnológicos. A verdade é que você pode fazer experimentos simples, né? Com pêndulos, bolinhas, enfim. E você descobre se o seu foguete está em movimento acelerado ou se o seu movimento está em um estado não acelerado, né? Você pode descobrir se ele tem aceleração ou se ele não tem aceleração. Se você colocar um pêndulo lá dentro e ele começar a se comportar de maneira estranha, é porque o seu foguete tem uma aceleração. Então, por exemplo, a estrela que está perto dele pode estar atraindo ele através do campo gravitacional dela e está provocando uma aceleração do seu foguete. Agora, como que você consegue distinguir se você está parado no espaço ou se você está em movimento retilíneo e uniforme? Professora, Diga. Só uma dúvida. Se as leis de Newton elas só não se aplicam em corpos acelerados, isso significa que dentro de um buraco negro elas se aplicam? Não, eu não disse que era só. Não é só em referenciais não acelerados. Não é só. Uma das restrições é o referencial acelerado, né? Essa questão do buraco negro sempre aparece. As leis de Newton não se aplicam num buraco negro ou na órbita de Mercúrio ou em várias outras situações, mas dentro de um buraco negro não tem nem como a gente saber o que acontece lá, né? Não se aplicam porque... Mas por que não se aplica em Mercúrio? Não se aplica em Mercúrio porque a órbita dele não é regular. O comportamento da órbita de Mercúrio não pode ser explicado através das leis de Newton. Ele faz um movimento de precessão, a órbita dele não é no plano, assim, ó, por exemplo. Aqui, ó. O movimento dos planetas é assim, ó, no mesmo plano. Tá vendo aqui o mouse? No mesmo plano. A órbita de Mercúrio faz isso. Aí, daí a pouco, ela faz isso. Aí, daí a pouco, ela faz isso. Entende? Ela não é sempre no mesmo plano. Esse plano vai... Eu pensei que os outros também eram assim, não era, não? Oi? Eu pensei que todos eram assim, que ficava se movimentando, constante negócio. Não, no mesmo... Tipo, o Sol está se movimentando e está indo em uma direção. E os planetários estão se movimentando também ao redor dele, não é isso? Vai atrás dele, sim. Vai atrás dele, como fosse uma partícula beta de eletromagnetismo. Elas não mudam de plano, não? Apesar que elas mudavam. Tipo, não mudar de plano, mas tipo, mudar de ângulo, vamos supor assim, em relação ao Sol. Não, de ângulo não muda. É no mesmo plano. A gente vai ver isso aí lá no último capítulo desse curso, que é a conservação de momento angular. Por causa da conservação do momento angular, esse plano tem que ser o mesmo. Então, é como se o momento angular de Mercúrio não conservasse. E isso, as leis de Newton não explicam o porquê dessa não conservação. Então, só foi explicado por causa
da teoria da relatividade, né? As leis de Newton não se aplicam, que é uma situação semelhante também ao buraco negro que a Bárbara perguntou. Dentro do buraco negro são outras situações que envolvem muitas outras coisas, então não se aplicam também. Não se aplicam também. As leis de Newton não prevêem, as leis de Newton não prevêem a existência de buraco negro, nem prevê a existência de buraco negro. Tudo bem, Bárbara? Responde sua pergunta? Sim, professora. Então a gente volta para Galileu, que diz que o movimento é relativo, né? Sim, o movimento... Com esse movimento do Mercúrio. O movimento é sempre relativo. Só que no caso de Mercúrio, ele é não inercial. Né? Você não consegue colocar Mercúrio como um referencial inercial. Que é o que a gente vai fazer com o planeta Terra, porque a pergunta seguinte era: a Terra é um referencial inercial? Não, não é. Por que não é? Porque tem uma aceleração. Ela está girando em torno do Sol. Então, ela tem uma aceleração. Mas por que as leis de Newton funcionam na superfície da Terra? Porque essa aceleração é muito pequena. E eu posso desprezar se eu estou trabalhando com acelerações grandes. Então, por exemplo, a aceleração da Terra em torno do Sol é em torno de... na quarta casa decimal. Se eu estou observando eventos com acelerações da ordem da aceleração da gravidade, 9,8, a quarta casa decimal não vai interferir muito no meu movimento. Então, eu posso considerar a Terra como um referencial aproximadamente inercial, porque essa aceleração é muito pequena. Mas, de fato, não existem referenciais puramente inerciais, porque não tem nada no universo que esteja parado, independente do referencial. Você sempre pode achar um referencial em que aquele objeto esteja se movendo. Você não consegue achar um referencial absoluto, que está parado em relação a tudo. Não tem jeito. Respondi a pergunta. Espera que tinha um Luiz na frente. Eu só quero saber se eu respondi a pergunta da Bárbara, para o Luiz falar. Só um minutinho. Sim, senhora, professora. Muito obrigada. Beleza. Agora é o Luiz. Assim, em situações que as leis de Newton são válidas. Por exemplo, como a lei de Newton leva em conta a aceleração, então, tipo, em situações que a lei de Newton não prevalece, seria no movimento retilíneo uniforme. Porque a velocidade não é constante, então a aceleração não é igual a zero. E sim, aí quando você tem um referencial com aceleração zero, você tem um referencial inercial. Esses referenciais são inerciais, então as leis de Newton se aplicam neles. Então, quando a senhora disse aquele exemplo, tipo, de eu estar dentro de um foguete e em direção à estrela, aí, tipo, no meu referencial, a estrela está vindo até mim, mas em velocidade constante, né? Pois é. Referencial inercial. Seria isso? Isso. Se for velocidade constante, então, sim, minha estrela é um referencial inercial. Se ela está vindo, ou se eu estou indo até ela com velocidade constante, aí ela pode ser considerada um referencial inercial. Ah, sim, entendi. Ah, mas se não for em velocidade constante, aí já não é mais um referencial inercial. Não, se estiver acelerado, eu tenho que achar outro referencial, uma outra estrela. Entendi, obrigado. Samuel, diga. Na verdade, eu tinha duas perguntas agora. A primeira, eu queria saber, então, se no caso do foguete, ele seria como se fosse uma mini terra, em que o foguete não contaria como um, mas tudo que ocorre dele conta como referencial inicial. Tá, peraí. Se o foguete é uma mini terra, e aí eu vou olhar o que está lá dentro. Contaria como um referencial. Sim, se essa aceleração, vamos supor, o foguete está no campo gravitacional da estrela, a estrela está atraindo o foguete está se movimentando em relação a ela, e aí existe uma aceleração. Se o que eu estou observando dentro do foguete se move com acelerações maiores do que a aceleração do foguete em relação à estrela, então essa aceleração do foguete em relação à estrela pode ser desprezada. E aí eu posso considerar meu foguete como um referencial aproximadamente inercial.
se essa aceleração do foguete provocada pela estrela for bastante pequena. Se essa aceleração do foguete for muito grande, né, vamos supor, eu estou próximo à estrela e ele está me puxando com uma força grande, e a aceleração provocada por essa força é muito grande, então vai interferir em tudo que eu fizer dentro do foguete. Né? Se eu estiver trabalhando com umas bolinhas lá, vai aparecer forças lá que não tem par, ação e reação. Mãe, é pago. Felipe, você pode, por favor, desligar o microfone? Obrigada. Tudo bem, Samuel? Você entendeu? Sim, professor, eu entendi. No caso, então, ele só mudaria o referencial se uma força de fora do foguete, como a gravidade de uma estrela, agisse sobre ele. Isso, aí era uma força externa, provocando uma aceleração nele. Então, ele não é um referencial inercial, porque ele tem uma aceleração. E aí vai começar a acontecer coisas no experimento, né? Por exemplo, estou observando o movimento de bolinhas dentro do foguete. Vai aparecer forças externas que não têm par, ação e reação, porque o foguete está acelerado. A gente vai ver isso já já no problema do elevador. Professor, então, nesse caso, eu estava pensando aqui que se eu tiver em queda livre, eu não sou um referencial inercial, porque tudo que eu fizer em queda livre é como se eu estivesse flutuando. Porque em queda livre você está acelerado. Você está sujeito à aceleração da gravidade. Então não pode ser considerado um referencial inercial. Entendi. Então, por exemplo, tem experimentos que você vai fazer em laboratório que são extremamente precisos e a Terra não pode ser considerada um referencial inercial. Você tem que fazer uma mudança nesse referencial considerando a rotação da Terra. Mas no nosso dia a dia, quando você está estudando o carro se movimentando na rua, você não precisa fazer essa mudança porque a aceleração é muito pequena, é lá na quarta casa decimal, e aí não faz muita diferença para o seu propósito. Entende? Esse que é o ponto. Não existe referencial inercial absoluto, que é um ponto parado em relação a tudo, absolutamente. Não existe. Todos os pontos do universo estão se movendo de alguma forma. Mas, se esse movimento é pequeno em relação ao seu propósito, então sim, você pode considerar, por exemplo, a Terra como um referencial aproximadamente inercial, dependendo do que você quer estudar. Respondi sua pergunta, Samuel? Sim, professora, entendi. Deu para entender certinho. Mais alguma dúvida, gente, aqui? Mais alguma dúvida? Eric, você quer falar alguma coisa? Chamou aí no chat? Mais alguma pergunta, gente? É que eu quero muito que vocês façam o probleminha do elevador. Não existe referência inicial porque o universo está se expandindo. Olha, pergunta interessante. Não existe referencial inicial porque o universo está se expandindo. Aí, uma boa explicação. O universo está se expandindo. Tudo está se movendo, né? Absoluto, exato. Exatamente. Exatamente. Se o universo está se expandindo, então, com certeza, não existe nenhum ponto que esteja absolutamente parado em relação a tudo, né? Está se expandindo, está tudo se movendo em relação ao outro. Não existe um ponto absolutamente parado, né? Em relação a qualquer ponto que você olhar, em relação a qualquer coisa que você olhar, aquele ponto está parado. Não tem, porque está tudo se movendo. Professora, mas o universo, ele, a um determinado ponto, ele vai ser finito, não vai? Sim, ele é infinito.
Não, mas uma hora ele não vai parar de expandir e se tornar finito? Ah, bom, aí eu já não sei te responder, porque essa questão é ainda uma questão em aberto, né? A gente não tem como saber essa situação, né? Se tem várias teorias, né? Tem teorias que dizem que o universo se expande, aí chega num ponto de expansão máxima, encolhe de novo, aí colapsa num ponto, e aí tem um novo Big Bang, expande de novo. Isso é uma teoria. Tem outras teorias que dizem que ele vai se expandir para sempre. Tem outras teorias que dizem que ele é constante, né? Enfim, são modelos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tudo isso são modelos, são formas que as pessoas criaram para entender a natureza. Não quer dizer que a natureza seja assim. É como nós olhamos para ela. Não tem como a gente saber. A gente só pode olhar para a natureza com os nossos olhos, entende? Com as nossas lentes. A gente faz o modelo, a gente constrói o modelo. A natureza não quer saber se a gente usa matemática, se a gente usa física quântica, se a gente usa lei de Newton. A natureza está lá. A gente faz esses modelos, a gente constrói essa forma de entender o que a natureza é. Certo? Então, assim, tem coisas que a gente não entende, e esse ponto é um deles. Eu não sei o que realmente condiz com o que a natureza realmente é. Ninguém sabe, pelo menos não ainda. Respondi sua pergunta, Bárbara? Sim, senhora, professora. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Não, professora. Por enquanto, não. Então tá, deixa eu falar aqui para vocês rapidinho, que horas são? 10h33, né? Como que funciona o foguete? O foguete, ele funciona da seguinte forma, não vou nem deixar vocês pensarem, que eu quero que vocês pensem no problema do elevador. O foguete funciona da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui o motor, né? Dentro dele acontecem reações, né? De combustão do combustível. E aí vocês vão ver lá em Física 2 que essa pressão desse gás aqui dentro do motor, ela é hidrostática, ela atua em todas as direções, né? Aí quando você abre aqui, ó, o bocal do motor, então esse gás ele sai, né, por esse bocal. Mas ele continua fazendo pressão em todas as direções. Só que aqui, como o gás sai, o motor empurra o gás para fora, então o gás empurra o motor para cima e o foguete sobe, né? Essa pressão aqui lateral, ó, o gás empurra para cá, o motor empurra para lá. O gás empurra para cá, o motor empurra para lá. Então, nesse aqui, ó, como eu tenho uma força empurrando em direções opostas e elas têm a mesma intensidade, porque não tem motivo para ser diferente, então eu não tenho movimento aqui na direção de X. Só que aqui, ó, eu empurrei o gás para fora e ele saiu. E ele saiu empurrando o foguete para cima, por isso que o foguete sobe. E aí, então, é ação e reação. Assim que funciona o motor do foguete. Então, mesmo que eu estiver lá no espaço, na hora que eu empurrar o gás, na hora que o motor empurrar o gás para fora, o gás vai empurrar o motor para frente e o foguete vai andar para frente. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Sim, professora. Ok. Então, vamos pensar aqui, ó, no que a gente está discutindo, que é sobre referenciais inerciais. Os referenciais inerciais são aqueles que eu tenho aceleração zero, né? Ou velocidade constante ou velocidade nula, né? Aceleração zero. Então, olha só, eu tenho aqui um passageiro de massa 7,2 quilos, ele está em pé dentro do elevador, em cima de uma balança. E eu quero saber
qual é a leitura que essa balança vai fazer aqui. Qual que é a leitura dessa balança? Certo? Então, na letra A, ele quer uma equação para a leitura da balança em função da aceleração do elevador. O elevador pode subir ou pode descer. Vamos pensar que a leitura... A balança normalmente dá uma resposta em quilogramas, né? Vamos pensar que essa balança está calibrada em Newton, né? Então, o cara está em pé em cima da balança, o cara empurra a balança para baixo, a balança empurra o cara para cima. A balança não entende a força que o cara fez nela. A balança entende a força que ela fez no cara. Então, o que a balança mede? É a normal, é a reação aqui, ó, do fato do cara estar empurrando a balança para baixo, né? O cara está sujeito à força da gravidade, que puxa ele para baixo. E estando em cima da balança, como ele está sendo puxado para baixo, ele acaba empurrando a balança para baixo. Aí a balança empurra de volta e eles estão parados em relação ao outro. Então, essa leitura é a força normal. Vamos escrever essa equação em termos disso. Então, na letra A, ele só quer essa equação. Você vai aplicar a lei de Newton para o cara e vai ver qual que é a normal, né? Qual que é a leitura da balança. É só escrever a equação. Essa equação que você vai escrever na letra A, você vai usar para resolver a letra B, a letra C e a letra D. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Só uma, professora. No caso, o elevador vai estar subindo ou descendo, ou tem que fazer para os dois casos? Então, na letra A, você vai considerar uma aceleração geral. Se ele está subindo ou se ele está descendo, só vai mudar esse sinal da aceleração. Então, na letra A é geral, uma aceleração qualquer. Aí, nas outras letras, é que a gente vai pôr esse sinal, se está subindo ou descendo. Ok? Professor, a fórmula da força normal é, tipo, qual é a massa vezes o quê? Não, normal não tem fórmula. Você vai usar a segunda lei de Newton. Ah, sim. Entendi. Certo? Segunda lei de Newton. Mais alguma pergunta? Professor, então a equação seria a força que ele exerce na balança menos a normal? Isso, igual a massa vezes a aceleração. Então, é essa a forma. Aí você isola normal, né? Tá. Isola normal. Normal igual a, enfim, a força gravitacional, que é o peso dele, e a massa vezes a aceleração. Isola normal. E aí, na letra B, C e D, você vai analisar. Na letra B, a aceleração é zero. Então, você põe a aceleração zero, vê quanto que dá normal. Na letra B, na letra C, eu tenho duas situações. Aceleração para cima e aceleração para baixo. Aí você coloca de acordo e vê quanto que dá normal. E na letra D, ele quer a situação em que o elevador está acelerado para cima e ele quer a força resultante no cara. Ok? Tentem fazer aí 10 minutinhos para vocês fazerem. E a gente já discute.
Conseguiram? Professora? Faltou só a última, professora. A última que é o ponto mesmo. Não, é porque eu não deu tempo de eu fazer a última. Eu tava Tá. Entendi. Mas as outras, pelo que eu vi que a senhora fez, aí tá tudo certinho. Beleza. Então, podemos discutir? E nosso tempo está acabando, mas eu quero terminar isso aqui com vocês. Eu vou usar, se vocês me permitem, as anotações que eu fiz na outra turma, só porque a gente precisa ganhar um pouquinho de tempo, tá? Eu demoro um pouco para escrever esse negócio aqui. Então, vamos pensar lá. Bom, antes da gente começar, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou tá tudo certo? Tudo certo, professor, pode continuar. Então, vamos. Ó, um passageiro de massa 7,2 quilos está em pé em uma balança no interior do elevador. Vamos estudar como se comporta a leitura da balança quando o elevador se move. Então, na letra A, ele quer escrever uma equação para a leitura da balança em função da aceleração vertical do elevador. Então, foi o que a gente fez aqui, ó. Né? O que aconteceu aqui? Aqui... que aconteceu? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o meu referencial inercial. Definir a direção do eixo X e do eixo Y, né? Não necessariamente o meu referencial inercial, mas eu tenho que definir o que é positivo, o que é negativo, para onde que está. Então, normalmente a gente considera o eixo Y positivo para cima, né? Então, eu botei aqui Y para cima positivo, e se o vetor estiver apontando para baixo, ele vai ser negativo. Então, Y positivo para cima. Se o Y positivo para cima, quando eu pensar aqui, ó, eu tenho duas forças atuando nesse cara. A força gravitacional, que é puxando para baixo, e a reação normal, que é a balança empurrando ele para cima. Então, vai ficar assim, a normal, positiva, porque está na mesma direção de Y, menos a força gravitacional para baixo, porque está apontando no sentido contrário ao do eixo Y. E do lado de lá, a massa vezes a aceleração, que eu posso considerar que é só aceleração Y, né? No elevador não tem movimento na direção de X. É só subindo ou descendo. Então, essa aceleração já está em Y. A normal é a normal mesmo, né? A força gravitacional é a massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui, ó, eu já coloquei o sentido, que é menos FG. Então, quando eu substituir aqui FG por MG, ó, eu não posso colocar o sinal de novo, porque eu já coloquei ele aqui, ó. Ok? Então, vai ficar... Eu vou passar o menos FG para cá, positivo. Então, vai ficar MG, positivo, e MA. Então, a normal, que é a leitura da balança, que é o que a gente vai considerar, é igual a massa, né? E aqui eu botei em evidência, né? Então, vai ficar G mais a aceleração. Agora, vejam que eu estou considerando uma aceleração geral. Então, tanto o elevador pode estar subindo como descendo. Eu não coloquei o sinal ainda. Então, por isso tem esse mais ou menos aqui. Ok? Tudo bem? Só um segundinho que eu já volto. Só um segundinho. Tudo bem? Tudo bem aqui? Vocês entenderam? Diz aí para mim. Sim, professor, sim. Eu só botei uma coisa diferente, que eu botei o seno. Por causa que, tipo, normal é igual a peso quando o seno é 90, né? Se não me engano.
Ou estou enganado? Bom, aqui você não precisa, porque todas elas estão atuando na direção de Y. Então, você não precisa fazer a decomposição, né? O seno de 91. Não precisa. Está tudo na direção de Y. Você só faz a decomposição quando tem forças diagonais, assim, vamos dizer, que tem componente X e Y. Aqui não é o caso. Todas elas estão na direção de Y. Sim, mas pensei que, tipo, como é uma demonstração de fórmula, pensava que precisava, mas precisa não, no caso, né? Não, no caso não precisa, porque todo mundo está na direção de Y. Se Entendi, tivesse obrigado. uma força assim, ó, aí precisava. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não, professora. Beleza. Aí na letra B, ele quer qual é a leitura da balança se o elevador está parado ou se movendo com velocidade constante. Então, se ele está parado ou se movendo com velocidade constante, a aceleração é zero, certo? A aceleração é zero. Então, se a aceleração é zero, tanto faz ele estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. O resultado vai ser o mesmo, porque eu vou substituir zero aqui, então a normal é igual a mg. Se a normal é igual a mg, a leitura da balança vai ser a massa do cara, que é 7,2, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, então vai dar 707,56 newtons, pensando que nossa balança está calibrada em newton, né? Pensando que a balança te dá a resposta em quilogramas, seria 72,2 quilos, né? Você não tem mudança na leitura da balança, né? A leitura vai permanecer a mesma se ele estiver parado ou se ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Alguma dúvida aqui nessa parte? Tudo bem, professora. Tudo bem. Agora, a letra C. A letra C, ele pergunta, qual é a leitura da balança se o elevador sofre uma aceleração para cima de 3,2? E se a aceleração é para baixo, também de 3,2. Então, aqui, eu vou pensar aqui, ó, o Y é positivo para cima. Se a aceleração está para cima, então ela é positiva. Então, a aceleração é mais 3,2 metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu pegar lá a normal igual a massa, a gravidade mais a aceleração, vai ser positivo, porque a gente viu aqui a aceleração vai ter a mesma direção que a gente definiu y positivo. Então, vai ser o G 9,8, a aceleração 3,2. Então, fazendo essa continha aqui, a massa do cara 7,2, né? Fazendo essa continha aqui, eu tenho que a normal é 938,6 newtons, né? Se a aceleração está para cima. E veja que isso é coerente. Vamos supor, você está lá no térreo, você botou a balança lá no elevador, e você está lá no térreo. Aí você aperta lá 18º andar. Quando o elevador começa a subir, o que você sente? Diz para mim o que você sente quando o elevador começa a subir. Você quer ir lá para o 18º andar. Diz para mim o que você sente quando o elevador começa a subir. Você se sente mais pesado? Mais pesado, seu corpo quer ficar e o elevador está te empurrando para cima e seu corpo quer ficar, então fica mais pesado. Então a leitura da balança realmente aumenta. Você pode fazer essa experiência. Se você mora em um apartamento, você pode fazer essa experiência. Pega uma balança daquelas de banheiro, bota lá e faz o teste. Você vai ver que realmente a leitura da balança vai aumentar. Alguém levantou a mão. Quem era? Fui eu, professora, porque eu fiquei em dúvida nessa aí, porque como a gravidade, ela tá tipo, para baixo, aí o elevador tá para cima, eu jurava que a aceleração ia ficar negativa. Pois é.
Jurava, né? Eu também, eu sei. Porque a gente passou pro lado de cá, ó, e pro lado de cá ela vem positiva, mas você entende que é o que você sente? Realmente é o que você sente. Se você estiver dentro do elevador, é contraintuitivo, né? Eu entendo sua dúvida. É contraintuitivo. Você acha que vai aceleração para baixo, G negativo, A positivo, aí você pensa que é subtrair. Mas aí, isso daí é fazer o quê? É fazer separado. Eu estou olhando a aceleração do elevador, a aceleração da gravidade, somando, achando a aceleração resultante. E é justamente isso que não pode fazer. Entendeu? Tem que achar a resultante das forças. Eu respondi sua dúvida, Luiz? Sim, obrigado. É justamente isso que não pode, por isso que fica contraintuitivo. A gente quer somar a aceleração. E não pode somar a aceleração. Você tem que somar a força. Então tá, aí aqui na segunda parte da letra C, eu tenho uma aceleração para baixo, né? Então, se a aceleração está para baixo, ela está no sentido contrário do eixo Y, então ela vai ser negativa. Se a aceleração é negativa, vai ser 9,8 menos 3,2, né? A massa do cara... não botei aqui, mas a massa do cara é 7,2. Então, fazendo essa continha aí, a normal vai dar 476,52 newtons, né? Da aceleração para baixo. Por que que diminui? Imagina, você está lá no 20º andar, aí você aperta, eu quero ir para o térreo. O que que você sente na hora que o elevador começa a descer? O que que você sente? Diz para mim. O que que você sente? Mais leve. Mais leve, seu corpo quer ficar. Seu corpo sempre quer ficar, né? Seu corpo é inerte. Sempre quer ficar. Então, se tá lá em cima, seu corpo quer ficar, o elevador desce. Aí é como se você estivesse meio que flutuando, assim, né? Ele vai descendo e você não quer descer. E a leitura da balança vai, de fato, diminuir. Né? Vai mostrar na balança, né, um peso menor, né? Uma normal menor. Porque justamente o elevador está te faltando o chão, né? O chão vai descendo e você não quer descer. Então, a leitura da balança é menor. Ok? Tudo bem? Tudo bem, professora. Então, tá. Agora, na letra D, que é o ponto, né? Ele quer, durante a aceleração para cima, então a gente quer essa situação aqui. Qual é o módulo da força resultante a que está submetido o passageiro no referencial do elevador? Então, vou pensar dentro do elevador. Estou pensando dentro do elevador. Então, olha só, lá dentro do elevador, eu tenho aceleração para cima, que é positiva, mais 3,2 metros por segundo quadrado, né? É a aceleração do elevador. A força resultante que atua no passageiro vai ser a normal para cima, né? E a força gravitacional para baixo. Como o Y é positivo, eu vou botar aqui, ó, normal positiva, menos a força gravitacional, né? Força gravitacional para baixo, o Y está para cima, negativo. E a normal para cima, como o eixo Y, então positivo. Nessa situação aqui, ó, da aceleração para cima de mais 3,8, a gente já achou quanto que vale a normal. Tá aqui, ó, na letra C. A normal, quando o elevador está se movimentando para cima, é 938,6 newtons. Essa que é a normal, quando eu tenho aceleração para cima. É o que a balança vai te mostrar, né? Tá aqui. Então, eu posso substituir aqui a normal, né? O módulo dela é 938,6. Agora, quanto que é a força gravitacional? A força gravitacional a gente não calculou, não, mas a gente calculou aqui, ó. A normal igual a mg, né? Quando a aceleração é zero. E mg é a força gravitacional, o módulo da força gravitacional. Então, a massa de 72,2 vezes a aceleração da gravidade 9,8 vai dar uma normal igual a 707,56. Então, essa é o peso dele, a força gravitacional dele, né?
Então, eu vou substituir lá, ó. Então, vai ficar aqui 707,56. Então, a força resultante que eu encontrei é 231,04 newtons. Ok? Agora, por que que isso daqui não condiz com a realidade? Porque se eu estou olhando no referencial do elevador, veja bem, o cara está se movendo em relação ao elevador ou ele está parado em relação ao elevador? Tá parado. Ele está parado em relação ao elevador. Ele se move, mas ele se move junto com o elevador. Então, em relação ao elevador, o cara não pode ter força resultante, tinha que ser zero. Porque ele não se move em relação ao elevador. Certo? Mas por que que eu achei aqui a força resultante diferente de zero? Porque o elevador está acelerado, ele não é um referencial inercial. Então, o que significa isso aqui, ó? Se eu olhar de um referencial de fora, que eu vou olhar do térreo lá do prédio, eu estou aqui no chão, olhando o cara subir. Quando eu estou aqui no chão, olhando esse cara subir, eu vejo que ele tem uma aceleração para cima, e para ele estar acelerado para cima, eu tenho que ter uma força resultante para cima, que é essa força resultante aqui, que faz ele ter essa aceleração de 3,2 para cima. Certo? Então, eu tenho que mudar o referencial para um referencial ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Porque essa força aqui, dentro do referencial do elevador, não tem um para ação e reação. Não consigo explicar por que que essa força não dá zero se eu não estiver olhando de um referencial inercial. Tudo bem? Alguma dúvida? Deu para entender? Ou eu só compliquei mais? Deu, professora. Deu. Deu para entender ou complicou mais? Deu para entender sim, professor, de boa. É? Então tá. Então vocês entenderam qual que é a importância de verificar se o seu referencial é inercial ou não. Né? Aparecem forças que não possuem par, ação e reação. Você não consegue explicar essa força dentro do referencial do elevador. Se você estiver aqui do lado do cara, você vai falar, não, a força é zero, porque ele está parado, eu não estou vendo ele se mexer, ele não pode estar se movendo, porque está parado, não está se mexendo. A posição dele não varia em relação a mim, ele está parado. Então, a força resultante tem que ser zero. E não é zero, porque o elevador não está num referencial inercial, não é um referencial inercial, né? Só se você olhar de fora, e se você olhar de fora, você entende. Essa força existe porque eu tenho uma aceleração para cima. Certo? Mais alguma dúvida aqui em relação a essa questão? Diz aí para mim. Não, senhora, professora. Tudo certo? Tudo. Então, tá bom. Então, na próxima aula, a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai terminar esse assunto de dinâmica, né? E a gente pode discutir as dúvidas do desafio, né, da aula passada. E a gente pode ver as dúvidas que surgiram lá do questionário, né? Se não der tempo da gente discutir tudo na quinta, não tem problema que a gente vai ter uma aula só de tirar dúvidas na outra semana. Então, a gente vai ter um espaço aí para discutir. Tudo bem? Tudo bem, professora. Então, tá bom. Bom dia para vocês. Até quinta. Obrigada pela aula, professora. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Tchau.